Bom dia, querido irmão da Igreja Batista da Paz, você também que está acompanhando a nossa escola bíblica dominical online. Nós estamos em meio a um momento difícil em que os casos de Covid têm aumentado aqui na nossa cidade e de uma forma geral no país, e por isso temos algumas restrições de funcionamento presencial. Por isso nós estamos realizando a nossa escola bíblica dominical online, 100% online nesses dias. Lembrar você, não custa, que se você sair de casa, use a sua máscara, né? Não deixe de levar a sua máscara, faça o uso do álcool em gel quando você estiver fora da sua casa, não esqueça de fazer a higienização das mãos, mantenha distanciamento social para que a gente possa, dentro de pouco tempo, controlar os casos e a gente poder, então, de novo, retomar os nossos cultos presencialmente. Muito bem, por isso nós estamos aqui e o nosso intuito é estudarmos as Escrituras, estudarmos a Bíblia nestes dias. Então, eu quero, como início do nosso momento, queria convidar você que está aí na sua casa, no seu sofá, no seu quarto, para você fazer algumas coisas. Primeiro, pegue a sua Bíblia. Você precisa da sua Bíblia para poder participar desse momento com a gente. Segundo, pegue um lápis, caderno, para você anotar as coisas que são importantes daquilo que nós vamos dizer. E terceiro, esteja com uma postura adequada para que você possa estudar a Bíblia agora, estudar os assuntos que nós vamos estudar. Sem esses três passos, dificilmente você vai conseguir aproveitar esse momento que nós vamos ter aqui, e eu espero que seja um momento de edificação para a sua vida. Depois dessas recomendações, eu queria convidar você então para fechar seus olhos e nós vamos falar com Deus. Vamos orar pedindo para que Ele nos ilumine nesse momento em que nós precisamos da graça do Espírito Santo para compreender aquilo que temos de palavra de Deus para nós, de instrução para nós nesse dia de hoje. Feche seus olhos e ore comigo. Amado Deus, muito bom podermos estar reunidos, mesmo que distantes fisicamente, mas com essa ferramenta, a internet, para nos aproximar e mesmo estando em nossas casas, termos esse tempo de estudo da Tua Palavra. Nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado do seu povo como um pai cuida dos seus filhos. Te agradecemos pela provisão, te agradecemos pela companhia, te agradecemos pelo sustento, pela força que vem do Senhor, que nos faz enfrentar cada momento da nossa vida com fé e com certeza de que o Senhor é por nós. Te agradecemos também pelo Teu Filho Jesus, o qual foi entregue por nossos pecados, morto na cruz, em substituição aos nossos erros. Nós louvamos ao Senhor porque através dele nós temos livre acesso até a Tua presença e podemos estar contigo. Nós louvamos também o Teu Santo Espírito, que nos ilumina, nos capacita, nos consola, nos conforta, o Teu Espírito que é sempre presença no nosso coração, nos guiando e nos fazendo viver a vida de Cristo neste tempo. Assim, Senhor, nós te pedimos que o Senhor esteja agora visitando cada lar, cada família que está participando desse momento de estudo e que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, ilumine o nosso coração para entendermos a necessidade dos assuntos que vamos tratar aqui e que essa palavra do Senhor possa entrar em nosso coração e nos dar bases sólidas para os tempos em que vivemos. Nós pedimos a Tua proteção sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, oramos também pelas pessoas que enfrentam internações, que estão nos hospitais, vítimas dessa doença, o Covid, ou outras doenças, que o Senhor possa visitá-las, que o Senhor possa dar a elas o socorro e a recuperação que precisam. Também oramos pelos profissionais de saúde, para que eles tenham proteção da Tua parte, força, ânimo no cuidado com os doentes. Oramos também pelas nossas autoridades, que elas tenham sabedoria no cuidado com a nossa vida, com as diretrizes que serão tomadas, porque as suas decisões afetam a vida de milhões. Então, Senhor, nós pedimos que o Senhor esteja no meio desse processo, nos fazendo avançar e vencer esse momento em que todo mundo passa. Louvamos ao Senhor pela Tua presença mais uma vez e pedimos a iluminação do Teu Espírito mais uma vez, em nome de Jesus.
Amém. Amém? Muito bem. Qual o nosso assunto? O assunto que nós vamos introduzir nesses dias na nossa escola bíblica dominical. Nós vamos começar um estudo sobre as nossas bases bíblicas, sobre os nossos marcos antigos, sobre as nossas heranças. Por que isso é importante? Isso é importante porque se a gente não sabe de onde a gente vem, se a gente não conhece a nossa história, dificilmente a gente vai entender o nosso presente e dificilmente a gente vai conseguir projetar o nosso futuro. É assim, por exemplo, na própria experiência espiritual da conversão. Você precisa saber quem você era diante de Deus. A primeira coisa que o Espírito Santo faz com a gente é convencer-nos do nosso passado de pecados e erros. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ora, nós ainda não cometemos os pecados futuros, nós estamos cometendo os pecados presentes, mas de onde vem a nossa tendência para o mal, a nossa tendência para o erro? Vem do nosso passado, de quem nós somos, da nossa herança adâmica, da qual nós precisamos ter compreensão dela, para entendermos por que somos assim e para pedirmos a Deus graça e nos rendermos a Ele e arrependermos dos nossos pecados no presente, para que o nosso futuro, nosso presente e futuro, sejam transformados. Então, é muito importante que você saiba a história, a sua origem, da onde vem da onde você vem. E como grupo cristão, como grupo evangélico, é importante que você saiba da onde vem a Igreja Batista. Nós não queremos que ninguém fique, de alguma forma, sem saber, não é, de onde os batistas surgiram. Nós temos o desejo de que as pessoas que se ligam ao grupo chamado Batista, o grupo cristão evangélico chamado Batista, saiba de onde esse grupo vem, que doutrinas este grupo defende, que princípios este grupo defende. Então, nós vamos começar um estudo que começa sobre quem são os batistas, de onde os batistas vieram. Nós vamos passar pela história e depois vamos passar pelas bases bíblicas que nos compõem como grupo, que nos compõem como pessoas que fazem parte da história do cristianismo no mundo. Então, há um texto em Jeremias 18:15, que diz assim: contudo, meu povo se tem esquecido de mim, queimado incenso à vaidade, que os fez tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. O que esse texto quer dizer para nós? Deus está acusando o povo de abandonar as veredas antigas, de abandonar os caminhos, os primeiros caminhos, onde eles começaram. Há uma mesma acusação dessa em Apocalipse feita por Jesus. Jesus disse que tinha contra algumas pessoas que abandonaram o seu primeiro amor. O primeiro amor ali tem a ideia de conhecimento, o primeiro conhecimento, o caminho antigo. Essas pessoas se desviaram por outros amores, por outros caminhos ao longo da sua caminhada cristã. Por isso é importante que nesse tempo de difusão de várias denominações, várias igrejas, todos os dias você passa pela rua e você encontra novas placas de igrejas que começaram recentemente, igrejas que já estão na cidade há muitos anos. Por exemplo, os batistas estão aqui na cidade de Montes Claros há mais de 100 anos. Outras igrejas começaram no mês passado, por exemplo, e eu não quero com isso diminuir o valor destas igrejas, só quero dizer que para que um grupo exista,
para que um grupo exista como organizadamente, como denominação, como defensor de algum princípio, algum valor, este grupo teve um início. Os primeiros que começaram tinham ideais, tinham posturas, tinham bases, as quais nós somos guardiões desta herança, e por isso é importante que a gente guarde bem essa herança que nós temos. Então, nós somos batistas. A Igreja Batista é uma grande denominação espalhada por todo o mundo. Aqui, no nosso país, nós somos cerca de 100 mil batistas no estado de Minas Gerais. Nós temos, em média, 100 mil batistas, membros das igrejas batistas no estado de Minas Gerais. No Brasil, quase 1 milhão de batistas. Então, é uma denominação bem estabelecida e chegou ao Brasil há mais de 100 anos, plantada por missionários norte-americanos. Nós vamos ver essa história ao longo da nossa caminhada. Então, você que é membro da Igreja Batista da Paz, esse é um momento importante para você conhecer a história deste grupo chamado Batista, o qual você se ligou e ao qual você tem sido parceiro na promoção do reino de Deus através deste grupo. Então, nós vamos começar hoje pensando sobre os batistas. Quem são os batistas? É importante a gente conhecer um pouco da história, da teologia dos batistas. A nossa história está ligada à nossa teologia. O que é teologia? Teologia são os conceitos doutrinários defendidos por esse grupo chamado batista. Então, a nossa história está muito ligada a esses conceitos, ao que nós defendemos. E você vai ver, com o passar do tempo, que os batistas deixaram um grande legado para o mundo. E você vai saber que legado é esse com o tempo do nosso estudo. Legado que até pessoas que não são cristãs, que não são crentes, desfrutam desse legado por causa daquilo que os batistas defenderam no passado e ainda continuamos a defender. Então, lá no Pacto e Comunhão da Convenção Batista Brasileira, na nossa declaração doutrinária, existe uma definição de quem são os batistas e você vai poder acompanhar comigo aí. Então, quem são os batistas? Os discípulos de Jesus Cristo, que vieram a ser designados pelo nome Batista, se caracterizavam pela sua fidelidade às Escrituras e, por isso, só recebiam em suas comunidades como membros atuantes pessoas convertidas pelo Espírito Santo de Deus. Somente essas pessoas eram por eles batizadas e não reconheciam como válido o batismo administrado na infância por qualquer grupo cristão, pois para eles, crianças recém-nascidas não podiam ter consciência de pecado, regeneração, fé e salvação. Para adotarem essas posições, eles estavam bem fundamentados nos evangelhos e nos demais livros do Novo Testamento. A mesma fundamentação tinha todas as outras doutrinas que professavam, mas sua exigência de batismo só de convertidos é que mais chamou a atenção do povo e das autoridades. Daí, derivando a designação batista, que muitos supõem ser uma forma simplificada de anabatista, aquele que batiza de novo. Então, aqui tem uma definição de onde surgiu o nosso nome, quem são esse povo batista de uma forma condensada. Os batistas são discípulos de Jesus. Esse é o primeiro ponto importante que a gente precisa salientar. A Igreja Batista é uma igreja de pessoas que caminham com Cristo, onde o seu objetivo é que cada membro, cada parceiro na igreja, cada pessoa que se torna parceiro desta denominação, como seu membro, se torne um discípulo de Jesus, ou seja, alguém que caminha com Cristo, alguém que aprende de Cristo, alguém que vive a vida que Cristo nos ensinou a viver e ensina essa vida a outros. Então, esse grupo se caracterizou pela fidelidade às Escrituras, um retorno às Escrituras, e por causa disso entenderam que só deveriam fazer parte dessa comunidade, desse grupo de pessoas, pessoas que fossem verdadeiramente regeneradas através do arrependimento, fé em Jesus Cristo, arrependimento, confissão de pecados e fé em Jesus Cristo, havendo assim uma regeneração
do Espírito Santo na vida dessas pessoas. Então, só poderiam ser membros de uma igreja batista pessoas convertidas, que professassem a sua conversão. Daí você vai entender porque na igreja batista, antes do batismo, a gente tem aquilo que nós chamamos de profissão de fé. Ou seja, alguém para ser membro de uma igreja batista, publicamente, precisa professar a sua fé diante da igreja, dizer: eu creio em Jesus Cristo como meu Salvador e Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu creio que Ele ressuscitou, morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus Pai e um dia vai voltar para levar a sua igreja, e eu, pela fé em Cristo Jesus, vou estar com Ele nos céus, no dia final. Então, um batista precisa professar a sua fé, para assim ser admitido como membro da igreja. Após essa profissão de fé, é exigido de qualquer pessoa que queira ser batista, que ela seja batizada. E aquelas pessoas que foram batizadas quando crianças, os batistas não aceitavam esse batismo, porque, primeiro, por não achar nenhum caso bíblico em que crianças foram batizadas. Ao contrário, as Escrituras nos mostram apenas pessoas adultas com consciência de pecado, fé e regeneração sendo batizadas. Por isso, aquelas pessoas que vinham de outros grupos religiosos, cristãos, que aceitavam a mensagem do Evangelho numa igreja batista, eram, mesmo que já tivessem sido batizados em suas igrejas quando crianças, ou já tivessem experimentado algum tipo de batismo, quando professavam sua fé em Jesus, que haviam se convertido, essas pessoas então eram batizadas. Por quê? Porque não era entendido como batismo válido o batismo de crianças e nem de pessoas não convertidas. Por isso a necessidade da pregação do Evangelho, a aceitação do Evangelho por essa pessoa e então o batismo. Então nós vamos ver isso ao longo do nosso estudo de hoje. Então, os batistas foram conhecidos, chamou muito a atenção no primeiro momento das pessoas que viam esse grupo se movimentar. Por isso o nome batista tem a ver com essa nossa relação com a seriedade do batismo. Para nós, uma pessoa que foi batizada sem ter fé em Jesus Cristo, na verdade, não foi batizada. Ela ganhou um banho, ela fez um mergulho numa piscina ou num rio. O batismo precisa ter um arcabouço. O arcabouço é a fé em Jesus Cristo de forma consciente. Então, isso é muito importante para nós, e daí veio o nome, possivelmente surgiu o nome batistas, que é uma abreviação, muitos historiadores pensam assim, é uma abreviação do nome anabatistas, os que batizam de novo. E no nosso entendimento não é batizar de novo, mas é realmente ser batizado, ok? Então, além disso, os batistas sempre foram notabilizados pela sua fidelidade às Escrituras, ou seja, se há referência bíblica do que fazer, nós fazemos. Se não há registro bíblico, não há ordem bíblica, não há ensino bíblico, nós não fazemos. A Bíblia, para nós, é a palavra última em matéria de fé, prática e procedimento da igreja. Então, diante disso, nós precisamos valorizar essas questões que são importantes para nós. Os batistas têm 400 anos de história registrada. Esse grupo batistas, ele é identificado com outros grupos que sempre se mantiveram fiéis às Escrituras ao longo do texto, da história. Mas houve um momento em que esse nome surgiu e que esse grupo começou a se reunir. Isso data mais de 400 anos. Então, é muito importante que a gente valorize a nossa história como batistas. Muito bem. Você pode me perguntar, então, pastor, tudo bem, estou entendendo de onde vem o nosso nome, estou entendendo algumas coisas que fazem parte dessa história dos batistas, mas a gente tem alguma coisa em comum com os outros grupos cristãos, com os outros evangélicos, com os outros grupos que também professam serem cristãos? Sim, nós temos pontos de convergência. Há pontos de convergência entre nós e esses grupos. Mas você precisa, então, primeiro,
antes da gente passar para esse ponto, eu só preciso ver com você, vai aparecer para você um slide, quem são os batistas. Então, algumas coisas importantes aqui que eu quero destacar com você sobre quem são os batistas. Primeiro, os batistas, eles são um grupo que aceita as Escrituras como única regra de fé e conduta. Ser batista é crer que a Bíblia é a sua única regra de fé e conduta. Nós estamos estudando uma revista, um currículo, mas esse currículo está submetido à Bíblia. Nós batistas somos aquele povo que defendemos a inerrância das Escrituras e a autoridade suprema da Bíblia em todas as áreas da vida e em todas as áreas da vida da igreja. Então, se em algum momento algo é feito na igreja que está em desconformidade com a Escritura, qualquer membro da igreja tem a responsabilidade de se levantar e dizer e mostrar aquele ponto de conduta da igreja em que a igreja não está alinhada com a Escritura. Outra coisa importante dentro disso é que também todo membro da igreja está passível de ser exortado quando a sua vida não está alinhada com a Escritura. Ele deve ser, então, exortado, ele deve ser, muitas vezes, até disciplinado. Por quê? Porque nós aceitamos a Bíblia, a Escritura, como única regra de fé e conduta. É por ela que nós somos dirigidos, é por ela que nós somos conduzidos. Segundo lugar, também, outra coisa importante, o conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática, autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Ou seja, a Igreja Batista não entende, nós como batistas não entendemos a ideia de uma igreja universal, no sentido de haver uma sede, um lugar que determina para todas as outras igrejas o que elas devem fazer. Para nós, as igrejas são locais. Nós vamos ver isso um pouquinho mais profundamente daqui a pouco. As igrejas são comunidades locais. Um exemplo, a Igreja Batista da Paz de Montes Claros é uma comunidade local e autônoma, ou seja, embora hajam mais de 30 igrejas batistas na cidade de Montes Claros, nenhuma delas tem ascendência, prevalência sobre as decisões tomadas aqui na Igreja Batista da Paz. Essa comunidade é uma comunidade autônoma, ela toma suas próprias decisões, ela decide sobre as suas próprias responsabilidades. Então, nós entendemos que a igreja é autônoma, ela é democrática, nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, ou seja, as nossas decisões, as decisões mais importantes são tomadas por todos os membros que foram biblicamente batizados. Por quê? Porque nós cremos que todos os crentes têm o Espírito Santo e todos têm condição de saber a vontade de Deus, por isso a Igreja Batista é uma igreja também democrática. Outro ponto importante de quem são os batistas creem e defendem a separação entre igreja e Estado. Quando Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, Jesus estava dizendo que a igreja não cuida das coisas do Estado, a igreja cuida das coisas do reino deste mundo. Jesus disse, meu reino não é deste mundo, eu não sou daqui. Então, a Igreja Batista faz uma separação entre a igreja e o Estado. O Estado cuida das coisas do reino deste tempo, deste século. A igreja trata das coisas do século vindouro, trata e cuida das coisas do reino de Deus, do reino espiritual. É fato que em alguns momentos o reino de Deus entrará em choque com o reino dos homens, com o reino mortal. O reino eterno em algum momento vai entrar em atrito com o reino mortal, e nesses momentos a igreja defende o reino dos céus, ela fica com os valores, princípios do reino eterno, e é isso que a gente vê nas Escrituras. Paulo ordena que a gente obedeça às leis, obedeça aos nossos líderes, mas desde que estes não sobreponham-se à autoridade de Cristo sobre a igreja e sobre as nossas vidas. Então, igreja e Estado são entes que precisam viver de forma separada, porque não cuidam das mesmas coisas. Quarto, absoluta liberdade de consciência, ou seja, cada ser humano tem livre consciência, cada ser humano vai ter
de si, vai ter a sua liberdade de conduzir a sua vida como achar melhor, não é? Então, ninguém deve impor a sua consciência, os seus valores a outros. Os batistas defendem a liberdade religiosa, foi um dos primeiros grupos no mundo a defender a liberdade religiosa. Nós não queremos impor ao mundo os nossos conceitos e valores. O Evangelho não pode ser imposto. O Evangelho é pregado, ele exige uma aceitação voluntária. Por isso, nós entendemos que os seres humanos têm liberdade de consciência. Inclusive, você tem liberdade para ler a Bíblia, entendê-la de forma pessoal, individual. E aí vem o nosso quinto ponto aqui. Os batistas entendem a responsabilidade individual diante de Deus, ou seja, os pais não podem, a fé dos pais não vale para os filhos, a fé dos filhos não vale para os pais. Cada um terá de prestar contas diante de Deus de forma individual, cada um terá de se responsabilizar pelos seus próprios atos diante de Deus. E em sexto lugar, a autenticidade e a apostolicidade da igreja, ou seja, nós cremos que as igrejas cristãs que vivem o discipulado de Jesus têm autoridade e têm apostolicidade, ou seja, são sucessores do ministério dos apóstolos, de pregar o Evangelho, de ensinar o Evangelho, de servir as pessoas, amar e cultuar a Deus. Muito bem, depois desses distintivos, agora sim nós vamos pensar, o que nós temos, esses são alguns distintivos nossos, mas o que nós temos em comum com os nossos irmãos que são de outras denominações, de outros grupos evangélicos. Então, primeiro ponto, nós cremos em Deus como Criador de todas as coisas. Esse é um ponto em comum que os batistas têm com outros grupos. Nós cremos em Deus como Criador de todas as coisas. Tudo que existe, toda a ordem criada no universo, tudo que veio existir pela palavra de Deus. Gênesis nos diz isso, não é? Que Deus, então, criou o mundo. Deus criou, a terra era sem forma e vazia, e Deus, então, criou todas as coisas. Tudo foi criado por Deus. Nós cremos que tudo foi criado por Deus. Gênesis 1 nos conta, nos relata este princípio. Nós, batistas, cremos que aquele relato é literal. Nós não cremos que Gênesis capítulo 1, quando fala da criação de Deus, nós não cremos que aquilo seja um mito, aquilo seja uma forma poética de se explicar o surgimento das coisas. Nós cremos que, de fato, Deus criou o mundo. Todas as coisas que existem foram criadas por Deus. Esse Deus criou todas as coisas, nós cremos também, em semelhança dos nossos irmãos, que Ele se revela e se revelou como Pai Celestial. Primeiro, Ele se revelou como Pai Celestial do povo de Israel. Lá em Isaías 64, a Bíblia vai nos dizer isso. Isaías 64 vai nos mostrar esse pormenor, Deus se apresentando como Pai do povo de Israel. Isaías 64, 8. Isaías 64, 8 diz assim: Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós, obra de Tuas mãos. Então, Deus se apresenta como Pai do povo de Israel. Isso é confirmado por Jesus em Mateus, capítulo 6, verso 9. Diz assim, portanto, orem assim, Pai nosso que está nos céus. Então, Deus se revela como Pai do povo de Israel, Ele se revela como Pai do Senhor Jesus,
no batismo do Senhor Jesus, é o texto que é relatado em Lucas 3, aí, que está aparecendo na sua tela. Quando Jesus está sendo batizado, ele ouve a voz do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Deus se revela como Pai de Jesus e também se revela como Pai de todos que receberam Cristo como Senhor e Salvador. Lá em João capítulo 1, verso 11 e 13, o texto diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, Deus se manifesta como Pai. Ele é criador de tudo, mas Ele é Pai daqueles que têm fé em Jesus Cristo, daqueles que são seu povo. Então, há dois tipos de pessoas no mundo, segundo o que cremos como batistas: os que são criatura de Deus, foram criados por Deus, e os que são filhos de Deus, feitos filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Então, aqui tem uma primeira convergência que nós temos com os nossos irmãos de outras denominações. Nós cremos que Deus é criador e cremos que Ele é Pai daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Pastor, mas Deus não é Pai de todo mundo? Todas as pessoas? Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, por exemplo, na ceia em que Jesus ministra com os seus discípulos, que o sangue dele foi derramado para a remissão dos pecados de muitos, e não de todos. Por quê? Porque nem todos creem. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Então, a filiação de Deus, ou nossa para com Deus como nosso Pai, ela é proveniente da nossa fé em Jesus Cristo. Jesus era o único Filho de Deus, o único herdeiro da paternidade de Deus. Então, ele dividiu a sua herança de filho com aqueles que receberam Deus como Pai através do seu sacrifício. Então, isso é importante, isso é algo que nós temos de convergência com os nossos irmãos. Outra coisa que nós temos de convergência com os nossos irmãos é que nós cremos em Jesus Cristo como Filho encarnado de Deus. Jesus é o Filho de Deus que se encarnou. É aquele que veio ao mundo através do nascimento virginal. O Espírito Santo agiu no ventre de Maria, Maria concebeu e deu à luz a Jesus, que era totalmente homem e totalmente Deus. Como nos diz Filipenses capítulo 2, ele precisou se autoconter, ele precisou se esvaziar para assumir a forma de homem, estar entre nós. Então, nós cremos como os nossos irmãos que Jesus se revelou como Filho encarnado de Deus, como Salvador de todos que têm fé nele, como eu disse, João 3,16, e também João 3,36 nos diz isso. Olha só o que diz João 3,36. João 3,36 diz-nos assim: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isso é muito sério. E nós batistas, levamos isso muito a sério. Porque somente os que creem no Filho, que nós cremos ser Jesus, têm a vida eterna. Então, todo mundo vai para o céu? Infelizmente, não é isso que vai acontecer. Só irá para o céu, só receberá a vida eterna aqueles que creem no Filho de Deus. Pastor, e os índios que nunca ouviram falar de Jesus? E as pessoas os povos que nunca ouviram falar de Jesus? Se eles não têm fé em Cristo Jesus, no Filho de Deus, a Bíblia diz que eles não podem ter a vida eterna. Depois nós podemos discutir isso um pouquinho mais profundamente. Por isso, nós batistas damos tanto valor à obra missionária, porque nós cremos que sem a pregação do Evangelho, como diz Paulo, como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? Por isso nós valorizamos tanto a obra missionária, e se você ainda não contribui para a obra de missões, você precisa fazer isso muito rápido, porque existem povos inteiros se perdendo nas trevas por falta da luz de Jesus. Então é importante que você entenda isso. Nós cremos também, como os nossos demais irmãos, que
Jesus é aquele a quem nós devemos nossa mais alta lealdade. Lucas 12, 9 nos diz isso. Jesus é quem merece toda a nossa lealdade. Lucas 12, 9. Diz assim, Lucas 12, 9. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado, mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Então, nós devemos lealdade, o texto diz que nós devemos essa lealdade a Jesus. Não é? O texto diz que quem negar Jesus diante das pessoas vai ser negado também diante do Pai. Então, olha que coisa profunda é isso. Sua maior lealdade nesse mundo não é com o seu patrão. Sua maior lealdade nesse mundo não é com o seu pai, não é com a sua mãe, não é com o seu filho, não é com o seu cônjuge. A maior lealdade que você tem neste mundo é com Jesus. Isso é tão sério, porque às vezes nós preferimos desagradar Jesus para agradar as pessoas. Preferimos ter a aprovação das pessoas do que ter a aprovação de Jesus, e é quando nossa lealdade é quebrada, e nós pecamos, e nós estamos negando Jesus quando fazemos isso. Estamos nos envergonhando dos seus princípios, dos seus valores. Será que a gente não tem feito isso? Às vezes aceitando certas situações dentro da nossa casa, porque a gente não quer desagradar um filho, não quer desagradar um parente. Não é? Então, pense sobre isso. Nós precisamos ser leais a Jesus, e todo cristão sabe disso, e nós concordamos com isso. Isso também é muito importante, por quê? Porque para nós, batistas, nós cremos então que a autoridade total de Jesus sobre todas as áreas da nossa vida. Ele é o modelo que nós precisamos adotar como procedimento. Né? Então você tem liberdade de estar diante de Jesus, e Jesus tem autoridade sobre a sua vida em governá-la e conduzi-la. Outra coisa que nós cremos também com os nossos irmãos, junto com os nossos irmãos, é que nós cremos no Espírito Santo. O Espírito Santo como nosso guia sempre presente. O Espírito Santo como aquele que habita no crente. Então ele é um em essência com o Pai e com o Filho. Jesus, ou melhor, o Espírito Santo não é uma força, ele não é uma energia, ele não é um conceito, ele não é uma força no mundo, não. Nós cremos que o Espírito Santo é uma pessoa, e nós temos evidências disso na Escritura. Por exemplo, lá em Isaías 61, 1 a 3, diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, enviou-me para curar quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr liberdade aos algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim. Então, e move, aqui está falando de Jesus, e move o Senhor Jesus, o Espírito Santo estava sobre Jesus e movia o Senhor Jesus a pregar o Evangelho. Lucas 4 também, 4, 18 e 19, nos falam sobre essa pessoa do Espírito Santo. Lucas 4, 18 e 19, diz assim, Lucas 4, 18 e 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, é de novo, né, uma palavra repetida lá de Isaías. Então, o texto vai dizer que logo depois do batismo de Jesus, o Espírito Santo impeliu Jesus para o deserto. Então, o Espírito Santo é quem conduziu Jesus. O texto também fala, a Bíblia também fala sobre nós não entristecermos o Espírito. A Bíblia fala também sobre o Espírito nos consolar, sobre o Espírito nos ajudar, sobre ele distribuir dons. Isso são todas prerrogativas de pessoa. Então, o Espírito Santo é uma pessoa coeterna, em essência com o Pai e o Filho. Ele faz parte da Trindade. Nós vamos estudar sobre isso mais para frente. Então, ele atuou na criação do mundo.
e inspirou homens a escreverem as Escrituras. Nós cremos que o Espírito Santo estava lá, a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a terra, e a palavra lá, pairar, é que ele estava formando, é a palavra chocar, ele estava formando aquilo, a ordem que era dada por Deus, o Espírito era o executor dessa ordem. Então, também o texto vai dizer que ele é aquele que inspira os homens a escreverem as Escrituras. Os textos estão aí para você depois conferir. Ele manifestou-se de forma poderosa no Pentecostes, passando a fazer parte da igreja, oferecendo dons e frutos aos crentes, que oferece aos crentes para uma vida cristã vitoriosa. O Espírito Santo, depois do Pentecostes, quando Pedro faz aquela pregação em Atos 2, ele vem com poder, e ali há sinais e maravilhas como uma inauguração desse novo tempo, o tempo do ministério do Espírito. Houve o ministério do Pai, conduzindo a história até Jesus, houve a obra de Jesus, e agora nós estamos vivendo o tempo do mover e da obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está agindo, e ele então desceu com poder ali na vida daqueles apóstolos e dando clareza de que agora havia um poder especial, divino, na vida dos servos e dos filhos de Deus. O Espírito Santo então mostra naquele momento que ele vai fazer parte da vida da igreja e parte da vida dos crentes. Logo depois o apóstolo Paulo fala de como o Espírito faz isso, dando dons aos homens, capacitações, fazendo frutificar o fruto do Espírito, ou seja, capacitando o crente para ter a vida vitoriosa, o mesmo tipo de vida que Jesus viveu nesse mundo. Nós cremos nisso como os nossos demais irmãos. Ele revela os propósitos de Deus, mostra aos pecadores a salvação e edifica os crentes. Ou seja, o Espírito Santo, nós cremos, juntamente com os nossos irmãos, que o Espírito Santo é quem dá a capacidade do ser humano entender a vontade de Deus. Ou seja, porque muitas vezes, quando a gente não era crente, a gente lia a Escritura e não entendia, porque não havia a presença do Espírito Santo nos iluminando. O Espírito Santo agora nos ilumina, ele ilumina os perdidos a entenderem o projeto de salvação do Senhor. Sem a ação do Espírito Santo não há conversão, porque o homem não deseja a Deus, o homem não se volta a Deus. É o que Romanos capítulo 3, verso 11 diz: todos pecaram. A Bíblia diz que todos são inúteis, não há nenhum bom, nenhum sequer, não há quem busque, não há quem queira Deus. Então esse é um movimento do Espírito. A salvação de Deus começa com o mover do Espírito convencendo o homem. Então nós cremos que o Espírito Santo age na revelação da vontade de Deus, na iluminação dos crentes. E ele revela o destino do mundo, os critérios pelos quais Deus vai julgar a todos. O Espírito Santo também, através das Escrituras, mostra qual é o destino do mundo, revela que critérios, ou melhor, desculpa, eu estou lendo em outro lugar aqui, isso é sobre a palavra de Deus, vamos voltar lá. Ele ilumina, aliás, é isso mesmo, ele ilumina os homens para capacitar, para que eles entendam as verdades divinas. Agora sim, quarto ponto de convergência que a gente tem com os demais irmãos, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nós cremos, como boa parte dos cristãos, e nós reconhecemos que são cristãos evangélicos, aqueles que têm a Bíblia como regra de fé e prática. Isso significa que o mais importante para nós não é a palavra do pastor, não é a palavra da nossa convenção. O mais importante para nós é a palavra de Deus, a Escritura. É ela que deve ser pregada e ensinada todos os dias nas nossas igrejas. É por isso que nós temos escola bíblica dominical, para a gente entender melhor e conhecer melhor a palavra. Ela é a revelação de Deus em linguagem humana. Nós cremos que a Bíblia é a revelação de Deus. Deus se auto-revelou. O homem não poderia compreender a vontade de Deus, os desígnios de Deus, os projetos de Deus, a salvação de Deus, o juízo de Deus, se Deus não tivesse falado em linguagem humana aos homens. E ele fez isso como? Ele fez isso através do Espírito Santo, que iluminou os crentes, os servos dele, no passado, para que eles inspirados pelo Espírito, pudessem escrever. Então, registrar a revelação de Deus. Então, isso é importante porque nós cremos que Deus falou com os seres humanos. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 nos fala sobre isso, Salmo 119, 89 e outros tantos textos nos mostram sobre isso.
mas nós cremos que, embora a Bíblia tenha diversos escritores, pessoas que redigiram, há apenas um autor. Deus é o autor da Escritura. Então, através do Espírito Santo, ele inspirou conceitos, valores, princípios, para que aquelas pessoas pudessem escrever. Então, a gente tem algumas palavras na Bíblia que são palavras ditadas, vindas do próprio Deus. Por exemplo, quando os profetas dizem, assim diz o Senhor, e o profeta passa a falar na primeira pessoa, eu, o Senhor, então ali é palavra ditada. O profeta é boca de Deus, ele está passando exatamente o que Deus disse. Em alguns momentos também, Deus diz, escreve, e aí então ele começa a ditar, e o autor, e o escritor ali, o homem que é usado por Deus, escreve conforme Deus falou. Mas há também uma outra forma de inspiração, quando Deus inspira os conceitos, as verdades, mas respeita a personalidade do autor. Então a gente vê, por exemplo, diferenças de escrita, da forma de escrever entre Paulo e Pedro. O próprio Pedro vai dizer que as coisas que Paulo escrevia, às vezes eram difíceis de entender, mas eram escritura de Deus. Então, há também esse conceito de inspiração. Nem tudo na Bíblia foi ditado por Deus. Algumas coisas foram inspiradas. Deus trouxe o conceito, trouxe aquela palavra à mente do apóstolo, à mente do escritor, e permitiu que com as palavras, com o jeito, com a personalidade daquele escritor, aquilo fosse registrado. Então, isso acontece nas cartas, isso acontece em diversos momentos, em diversos textos da Bíblia, tá? Mas tudo é palavra de Deus. Nós cremos também que ela é a Bíblia quem revela os propósitos de Deus, mostra aos pecadores a salvação e edifica os crentes. É a Bíblia que é a fonte de informação sobre salvação. Como é que o homem deve ser salvo? Como o homem pode ser salvo? É a Escritura que diz isso. Por exemplo, Romanos capítulo 16, capítulo 1, verso 16, nos diz isso: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então nós não cremos que a pessoa vai ser salva da forma que ela achar melhor, fazendo aquilo que ela achar melhor. Não, ela é salva por meio da prática e da fé naquilo que a Bíblia traz como ensinamento. E também que ela é a fonte de instrução para os crentes. Nós cremos também, junto com outros irmãos, outras denominações, que ela revela o destino do mundo e os critérios que Deus vai julgar a todos. Então, se você quer saber se você está certo ou está errado, está caminhando com Deus ou longe de Deus, a Escritura é o lugar onde você deve buscar essa informação. E, por fim, nós cremos também a respeito da Escritura, que ela é composta de 66 livros, e ela toda é palavra inerrante de Deus. Não há erro na Bíblia. Quando eu falo erro, eu estou dizendo erros a respeito da revelação de Deus. É lógico que podem haver erros de impressão na Bíblia, não é? Na hora de imprimir, alguma palavra pode ser impressa errada. Mas a Bíblia, as verdades, os princípios, as histórias, os valores que são transmitidos pela Escritura são inerrantes, são palavras de Deus, não contém a palavra de Deus, são completamente, do início ao fim, a palavra de Deus. E por isso, nós não cremos que a Bíblia precisa ser atualizada, nós não cremos que a Bíblia precisa ser interpretada segundo a cultura, segundo o tempo em que nós vivemos. A Bíblia é palavra de Deus e ela é perfeita e permanente. Quinto ponto em que nós temos convergência com os nossos irmãos é que nós cremos que a igreja é o povo de Deus. A igreja como povo de Deus, então, existe para cultuar a Deus, dar testemunho do seu amor e servir aos seus semelhantes. É o que nós temos aqui na nossa igreja, naquela placa. Quando você entra na igreja, você está de frente com essa placa: adorar, edificar e proclamar. A igreja existe para adorar a Deus, para edificar, servir uns aos outros e proclamar o Evangelho. Também nós cremos que a igreja ela é visível através de suas congregações locais, ou seja, essa igreja que é a reunião dos crentes, do povo de Deus,
ela se torna visível e materializada quando esse povo se reúne em assembleias, em cultos, em grupos de pessoas que adoram e celebram a Deus. Então, nós cremos que isso vem da ideia de uma igreja local. Isso é muito importante para nós batistas. E aqui, como eu falei que ia retomar isso aqui, eu queria que você entendesse. Lá na Escritura, lá na Bíblia, nós temos diversas vezes a Bíblia ensinando e mostrando que as igrejas não eram obrigadas a fazer nada. Os apóstolos ensinavam e elas adotavam aquelas práticas se elas desejassem ou não. Por quê? Porque as igrejas eram autônomas, comunidades locais. Não havia um governo central que determinava tudo para as igrejas e todas as igrejas deveriam acompanhar. Esse é o sistema papal, não é? Onde um indivíduo decide para toda a igreja. Também nós não cremos que havia um governo episcopal, ou seja, um grupo de líderes que determinava para todas as igrejas o que eles deveriam fazer. Não é assim que cremos, porque as cartas, quando eram enviadas por Paulo às igrejas, haviam saudações pessoais à igreja. Paulo falava de forma específica com aquelas igrejas. Paulo tratava dos problemas específicos daquelas igrejas. Por exemplo, a gente tem aqui como exemplo o texto de Filipenses, eu queria que você lesse comigo, Filipenses capítulo 4, verso 15. Olha só que interessante esse texto. Filipenses 4, 15, para dar uma ideia de que as igrejas eram locais. Então, lá em Filipenses 4, 15, o apóstolo Paulo, escrevendo aquela igreja, diz assim: e como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Ou seja, Paulo, como apóstolo de Jesus, como autoridade na igreja, as igrejas se recusaram a participar com ele da expansão missionária do Evangelho. Os únicos que quiseram, de livre vontade, fazer isso foram os filipenses. Ou seja, isso é uma prova clara que as igrejas eram igrejas locais. Por isso aqui, na Igreja Batista, nossa igreja, nós somos uma comunidade local. Isso significa que essa igreja tem CNPJ próprio, estatuto próprio, líderes que tomam decisões junto com a igreja de forma autônoma. Nós trabalhamos em cooperação voluntária com outras igrejas batistas. Então, as igrejas batistas se juntam num sistema de cooperação para fazerem juntas aquilo que elas não conseguem fazer sozinhas. Por exemplo, enviar missionários, cuidar de casas de recuperação, fazer a obra social, coisas que a gente não consegue fazer sozinho, então a gente se associa para fazer junto. Mas essa associação, essa cooperação, por isso nós chamamos de convenção, nós somos signatários. Esta igreja assinou uma convenção, ou seja, de que nós adotamos e cremos em certas coisas conjuntamente com outras igrejas, e por isso podemos cooperar. Mas as decisões das nossas assembleias convencionais, das nossas convenções, não têm poder autoritativo sobre a igreja, porque a nossa igreja é uma comunidade local autônoma. Nós acatamos como a nossa convenção, a nossa associação, trazem sugestões e nós acatamos como se nós aderimos, se nós entendermos que isso fará bem a nós, ok? Então isso é muito importante. E entendemos também que a igreja é congregacional e democrática, ela toma suas decisões tendo o Espírito Santo como guia. Nós, batistas, cremos que não há só um grupo de crentes, líderes da igreja, que tem a autoridade e compreensão da vontade de Deus. Nós cremos que todos receberam o Espírito Santo e por isso todos podem manifestar a compreensão que têm sobre a vontade de Deus em matéria de decisões importantes da igreja. Então, nós temos assembleias recorrentes para tomada de decisões. Então, a igreja é chamada pela liderança dela a tomar decisões em conjunto. Decisões como quem será o pastor da igreja? A igreja é quem decide. O corpo de membros da igreja é quem decide. Qual será o salário desse pastor? É o corpo de membros da igreja quem decide. Nós vamos comprar um terreno? É o corpo da igreja quem decide. Porque nós entendemos que o Espírito Santo foi dado a todos os crentes e todos podem
chegar à conclusão sobre a vontade de Deus. Nossas assembleias não são para a gente falar da nossa vontade, o que eu gostaria que fosse. É um meio que os batistas desenvolveram de captar o que o Espírito Santo está testificando com a igreja a respeito daquela determinada situação. Então, esses são alguns pontos de convergência, mas existem pontos de divergência, e eu quero aqui citar dois importantes. O primeiro, que nós temos diferença com muitos grupos cristãos, é sobre batismo. Qual é a nossa visão sobre batismo? Então, nós divergimos com muitos irmãos de outras denominações, porque os batistas creem que o batismo é um ato simbólico. Primeiro ponto, nós não cremos que o batismo salve. O batismo não salva. O batismo não é um ato que a pessoa faz e que ali, quando ela é batizada, os pecados delas são perdoados. O batismo é um símbolo de que o crente, aquela pessoa, decidiu de livre vontade morrer para a sua vida antiga, morrer com Cristo para a vida de pecado, para a vida sem Deus, e renasceu para uma vida nova, uma vida com Cristo. Está lá em Romanos capítulo 4, capítulo 6, verso 4. Olha o que diz aí Romanos 6, 4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, o batismo é um símbolo dessa morte e nova vida, morte e ressurreição. Por isso, o ato do batismo para nós, a mecânica do batismo para nós batistas é muito importante por causa do seu símbolo, por causa daquilo que comunica. Então, o indivíduo, quando é mergulhado, imergido na água, ele está, naquele momento, morrendo, sendo sepultado. As águas que o cobrem, dão a ideia de que ele foi sepultado. E quando ele é emergido, ele é tirado das águas, a ideia de que ele está ressuscitando, ele está nascendo, renascendo para uma nova vida. Mas isso acontece na hora que a pessoa está sendo batizada? Evidentemente que não. Isso acontece na hora que a pessoa aceita a mensagem de salvação de Jesus, tem consciência dos seus pecados e então se arrepende deles e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador. Nesse momento, essa pessoa é salva. Se essa pessoa morrer antes de ser batizada, ela vai para o céu? Sim, ela vai para o céu pela sua fé. Mas se ela tem tempo, depois de tomar essa decisão, a primeira ordem que Jesus dá ao seu discípulo é ser batizado. Por isso, se você aceitou Jesus como seu Salvador, mas ainda não foi batizado, você é um discípulo desobediente, porque você está negando cumprir a primeira ordem que Jesus deu, de ser batizado, de representar isso para a comunidade de fé, que é a igreja, para a sua família, para a sociedade, para o céu e para o inferno, que você assume o compromisso de que agora é uma nova criatura em Cristo Jesus. O batismo, então, é um símbolo de algo que já aconteceu. Por isso mesmo, nós batistas não podemos batizar crianças recém-nascidas. Nós não podemos batizar ninguém que não tenha consciência dos seus pecados. O batismo é destinado para pessoas que receberam a mensagem, foram convencidos pelo Espírito Santo do seu pecado, do juízo de Deus, da justiça de Deus, e foram então assim, e arrependeram-se assim dos seus pecados, e receberam Jesus como Salvador, aquele que morreu no seu lugar, pagou o preço pela sua culpa, e então agora se tornou seu Senhor. Então, o batismo é para pessoas que têm consciência. É por isso que nós não batizamos bebês. Lá em Atos, capítulo 2, verso 38, olha o que diz esse texto de forma clara para nós. Atos 8, 38, diz assim, Atos 2, 38, melhor dizendo, Atos 2, 38. E Pedro respondeu, as pessoas perguntaram no verso 37, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, aqui tem uma ordem. Primeiro, arrependam-se.
arrependam-se e então sejam batizados em nome de Jesus. Então, e aí então essas pessoas recebem o dom do Espírito Santo. Outro texto muito importante é Efésios, capítulo 1, a partir do verso 12. Olha só o que diz aí. Verso 13, a partir do verso 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o Espírito Santo da promessa. Ou seja, ouvir a palavra, arrepender-se dos seus pecados, crer em Jesus, receber o Espírito Santo. Depois que você toma essa decisão, aí então você precisa passar para a próxima fase, o batismo. Por isso, nós não aceitamos o batismo infantil, como algumas igrejas fazem, baseados em alguns textos do Antigo Testamento que falam sobre aliança de uma casa, de uma família com Deus. Nós não cremos nisso, nós cremos na individualidade, na decisão individual de cada pessoa. Por isso é tão importante que você, pai, ensine os seus filhos no caminho que ele deve andar, para quando ele envelhecer, quando chegar o momento da consciência dele, ele então tomar a decisão por ser de Jesus e então ser batizado. Pastor, e as crianças? A Bíblia diz, Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, porque de tais é o reino dos céus. Nós cremos que até uma certa idade, quando a criança não tem compreensão, não tem capacidade cognitiva para entender seus erros, a sua condição espiritual, ela é considerada por Deus como alguém inocente. E só depois, quando ela comete os seus pecados com consciência, e ela é capaz de compreender, talvez ali pelos seus 7, 8 anos, é que ela pode ter, então, dando público testemunho da sua fé, tomar a sua decisão de batismo. Então, isso é muito importante. Segundo lugar, última coisa que nós queremos trabalhar aqui sobre aquilo que nós temos de discordância com algumas igrejas, é sobre a ceia do Senhor. Então, a ceia do Senhor também é um ponto importante para nós. Por quê? Para nós, a ceia não é um ato que confere graça, não é alguma coisa que te beneficia no sentido espiritual, no sentido de bênçãos que você pode receber através dela. Então, queria que você entendesse isso aqui. Para nós, a ceia é um memorial. Jesus disse, fazei isso em memória de mim, ou seja, a ceia, quando um crente participa da ceia, o membro de uma igreja batista participa de uma ceia, o que nós estamos promovendo ali é uma imagem mental, é um momento em que ele traga à sua mente tudo aquilo que foi necessário acontecer para que ele fosse salvo. Pastor, quantas vezes numa igreja batista, qual é a periodicidade que acontece a ceia numa igreja batista? Isso depende de quanto ou quão rapidamente aquela igreja se esqueça do que Cristo fez por ela. E isso pode ser medido às vezes pelas dissensões que existem na igreja, muitas vezes pelos pecados, muitas vezes pela carnalidade, muitas vezes pela dureza de coração da igreja. Há igrejas que precisam ser lembradas todos os domingos que Jesus morreu por ela, para que ela assim permaneça em tranquilidade, em fidelidade a Deus. Há igrejas, a maioria delas, em que isso acontece uma vez por mês, a maioria delas no primeiro domingo do mês. Aqui na nossa igreja, nós temos a prática de celebrar a ceia uma vez por mês. Por a ceia ser para nós um memorial, então ela não é um sacramento, por isso ela não confere graça. O que isso significa? Significa que nós batistas, não chamamos a ceia de Santa Ceia, porque ela não é sacra, ela não é um sacramento. O que é um sacramento? O sacramento é um ato que confere graça, é um ato sagrado que confere bênçãos aos seus participantes, confere benefícios aos seus participantes. Para nós batistas, o benefício da ceia é a lembrança da morte e ressurreição de Jesus. Não há nenhum benefício místico na participação da ceia. Por isso o apóstolo Paulo diz
que quando vamos participar da ceia, precisamos então, primeiramente, avaliar nossa vida, para não participarmos da ceia de forma indigna. O que é participar da ceia de forma indigna? É participar da ceia com restrição no coração, falta de perdão, pecados não confessados. E aí o que Paulo diz para a gente fazer? Examine-se o homem a si mesmo, então tome do pão, coma do pão e beba do cálice. Ou seja, muitos irmãos às vezes decidem porque acham que estão em pecado, não participar da ceia. Querido, o seu pecado não é uma desculpa para você não participar da ceia. A ceia exige que eu e você, diante dessa mesa, nos arrependamos dos nossos pecados, perdoemos aqueles que nos têm ofendido, consertemos a nossa vida e então devemos comer o pão e beber o cálice. O pecado está em quando você faz isso com o coração cheio de mazelas. Isso então demonstra que você não discerniu o que a ceia significou. Depois leia lá 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, você vai ver essas coisas lá. Então nós discordamos de algumas igrejas que, por exemplo, têm a ceia como transubstanciação. O que é a transubstanciação? Os católicos acreditam nisso, de que o pão e o suco de uva, quando abençoados pelo sacerdote, se transformam em carne e sangue. Por isso, quando uma hóstia é colocada na boca de um católico, ele não pode mastigar. Ele tem que deixar a hóstia dissolver, porque é o corpo de Cristo. Você não pode morder o corpo de Jesus. A gente sabe que não é o corpo de Cristo, porque aquilo continua tendo gosto de farinha, continua tendo gosto de suco de uva. Então, nós não cremos nisso. Jesus não disse isso em lugar nenhum. Quando a Bíblia fala, Jesus diz, este é o meu sangue. Mas Jesus falou que esse é o sangue dele, mas Jesus também disse que era a porta. Jesus também disse que era o caminho. Jesus não era uma porta e nem era uma estrada. São figuras de linguagem. Quando nós pegamos o cálice, nós precisamos nos lembrar do sangue de Jesus que foi vertido por nós na cruz. Então, nós não cremos na transubstanciação. Outra forma de crença é a consubstanciação. Os anglicanos os luteranos é que praticam essa forma. Então, eles acreditam que os elementos têm uma união sacramental com Cristo e, mesmo que eles ainda tenham gosto de pão e de suco, Jesus manifesta a sua presença naquele momento. O corpo e o sangue de Jesus se manifestam naquele momento. Não se transformam em carne e sangue, como a Igreja Católica acredita, mas a presença do corpo e do sangue de Jesus estão nos elementos quando eles são abençoados na ceia. Outro modelo praticado pelos presbiterianos é a presença espiritual, ou presença mística de Cristo. Então, eles acreditam que o fiel, Jesus está presente não fisicamente, mas espiritualmente ali na ceia. E o fiel que toma a ceia, que participa da ceia, esse é um sacramento, porque ele recebe os benefícios da graça da morte de Jesus quando participa da ceia. Nós também não cremos nisso, que há uma presença mística de Cristo ali nos elementos, e nem que é conferida alguma graça para aqueles crentes que participam da ceia naquele momento. Para nós, a ceia é um símbolo, é um memorial. Quando nós participamos, nós nos lembramos do sacrifício de Jesus, nós somos constrangidos pelo amor de Jesus e nós somos levados a confirmar a nossa fidelidade a Jesus. Muito bem, com essa palavra eu quero ir encerrando a nossa aula de hoje. Então, nós chegamos à conclusão que, do ponto de vista doutrinário, nós saímos diretamente das páginas do Novo Testamento. O Novo Testamento é a fonte das nossas doutrinas. Nós cremos na Bíblia toda como palavra de Deus, mas as nossas práticas eclesiais, como igreja e como discípulos, fluem das páginas do Novo Testamento. Então, aqui você pôde perceber que nós temos similaridades com alguns grupos, com as igrejas evangélicas, mas nós também temos coisas que nos distinguem. Por isso, nós somos chamados batistas. E é importante que você saiba disso para você valorizar, compreender o lugar em que você está, avaliar e saber racionalmente por que nós fazemos certas coisas
e aí, então você participar no futuro dessas coisas de forma consciente, sabendo de onde elas fluem. É o meu desejo que Deus te abençoe, que você possa desfrutar desse conhecimento e a gente possa, então, valorizar a nossa igreja e aquilo que nós temos como história, que nós temos como base, tá bom? Deus abençoe você, uma boa semana e logo mais à noite nós temos nosso culto, participe. Deus te abençoe.